uma semana de castigo, sem pesado, né? Espero que as mamães não tenham lavado as louças. Bom, cumprimento a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Bom, convido a todos para estar abrindo as suas Bíblias, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos estar começando uma nova série, nós vamos estar conversando sobre família, e foi proposital, sim, porque maio é o mês da família, então a gente vai falar sobre família. E é muito importante falar sobre família, porque família, eu acredito que é uma das maiores criações de Deus para a humanidade, né? Porque a família, ela tem a importância no seu caráter pedagógico, ela tem a sua importância no seu caráter social, ela tem a sua importância na construção do caráter do indivíduo, né? Então, a família é algo muito importante. Deus, ele tem um plano muito especial para a família, e a gente vê isso já na criação do homem, né? Quando nós vemos no livro de Gênesis, quando Deus vai criando cada coisa, né, nós sempre vemos disse Deus, disse Deus. Só que quando chega no homem, nós vemos que é uma palavra diferente. Deus fala, olha, façamos o homem. E essa ideia de façamos o homem quer dizer que a Trindade estava ali naquele momento. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estavam naquele momento para criar o homem. Então o homem, ele é criado dentro de um relacionamento, né? Não é Deus Pai sozinho que cria, diferente de outras as coisas, mas é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho. Por isso que ele fala, façamos o homem a nossa imagem. Então o homem, ele é criado já dentro desse ciclo relacional. E Deus, ele percebe, olha, não é bom que o homem viva só. Então Deus já percebe que ele cria já no homem essa, como posso dizer, essa necessidade de estar em relacionamento, né? O ser humano, ele é de toda a criação, ele necessita estar em relacionamento. Sozinho ele não consegue fazer nada, sozinho ele não é nada. E isso não mostra que o ser humano, ele é mais frágil que toda a criação. Pelo contrário, essa é uma característica única e exclusiva do ser humano, de estar em relacionamento. Então, quando a gente começa a entender o propósito da redenção de Deus para a humanidade, o propósito da redenção passa pela família. Porque quando nós lemos lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele fala, olha, Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. E através de ti, através de tua família, todas as outras famílias serão abençoadas. Então as famílias que irão existir, as famílias de outros povos, as famílias de outras culturas, essas famílias serão abençoadas por causa da tua família. Então a gente começa a entender que o propósito da redenção de Deus, ele passa através da família. A família é algo muito importante. Então a gente tem que pensar um pouco como é a nossa família, né? Porque muita gente quer ter uma família perfeita para nos trazer conforto, né? Para nos trazer segurança, mas não é isso. Porque se nós, pela fé, somos filhos de Abraão, e a família de Abraão tinha o propósito de abençoar as outras famílias, nós, como os filhos de Abraão, o nosso propósito como família é de abençoar outras famílias. Então a nossa busca de uma família perfeita, ela se dá não para a nossa segurança e para a gente poder tirar uma onda, né? Minha família é perfeita, né? Pode ver, padrão, isso de qualidade, 9001, 9002 que já está, 9001 é o padrão, isso 9001 de qualidade. Está vendo? Minha família é top. Não é para isso que nós temos que buscar esse padrão de qualidade. Porque o propósito da família, ela é, da nossa família, nós que somos filhos de Deus, é de abençoar outras famílias. Esse é o nosso propósito. Então às vezes a gente fica reclamando, poxa, mas a minha família, né, não dá, a minha família não rola, né, tá difícil de ser família perfeita. E a questão é, não existe família perfeita. Não tem. Nem a de Jesus é perfeita. Porque se você olhar lá na narrativa de Mateus e de Lucas, a genealogia de Cristo,
você vai ver que teve lá gente de tudo quanto é tipo. Teve assassino, tinha prostituta, tinha estuprador, tinha tudo que você imaginar na genealogia de Cristo tem. Então não existe uma família perfeita. A grande questão é como nós podemos transformar a nossa família perfeita. Esse é o grande segredo. Essa é a grande questão. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos essa noite. De como transformar a nossa família numa família quase perfeita. Para que transformar a nossa família numa família quase perfeita? Para que outras famílias possam ser abençoadas. Para que outras famílias possam conhecer a Cristo. Então, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, para mim o que interessa é o versículo 7, mas eu vou ler de 1 a 7. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinasse, para que os cumprisses na terra a qual passarás para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para cumprires para o bem que te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como diz o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-se. Para mim o que importa é o versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-se. Vamos orar. Pai, nós mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Porque mediante esse sacrifício, hoje nós temos livre acesso a Ti. Hoje podemos nos relacionar diretamente contigo. Porque o Senhor é o nosso Pai, nós somos os Teus filhos. E nós te agradecemos por isso. Ser filho do Deus Criador de tudo. Senhor, te pedimos que essa noite o Senhor fale ao nosso coração. Que possamos sair daqui cheios de Ti, com a Tua palavra. Que não seja eu o valor aqui nessa noite, Senhor, mas que seja o Senhor através de mim. Em nome do seu Filho Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Então, como que nós podemos ter uma família quase perfeita? Né? Porque família perfeita não tem como. Então, o segredo para uma família quase perfeita, ela está principalmente onde nós colocamos o eterno. Aonde nós colocamos o eterno na nossa família, dependendo do lugar onde nós colocamos, esse é o segredo para uma família quase perfeita. Porque se Deus, o eterno, for o centro da família, se Ele for o centro, então a família vai bem. Por isso que ele começa dizendo já no versículo 4, versículo 5, é um chamado para o louvor. Ouve, ó Israel, preste atenção, Israel. O Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Então Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus, Ele é único. Não tem outros deuses. Já no capítulo 3, desculpa, você vai ter novamente Moisés passando os 10 mandamentos. E ali Deus já falou novamente sobre não adorar os outros deuses. E aqui Ele está reforçando: olha, nosso Deus é o único Senhor. Isso significa que não existe outra prioridade. Isso significa que não existe nada mais especial, nada mais importante do que Deus. Ele é o nosso único Senhor. E nós deveríamos amar esse Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então a família quase perfeita é aquela que tem o eterno como centro de toda adoração.
E essa adoração ao Deus eterno, ele começa dentro do lar, né? Eles não iam para o templo para adorar a Deus. A adoração eterna começava já no lar. Olha, vocês pais, falarão aos seus filhos sobre a lei. Vocês vão ensinar aos seus filhos que eu sou o único Senhor. Vocês vão ensinar aos seus filhos que não existe nada mais importante do que eu. Vocês vão ensinar aos seus filhos tudo aquilo que eu fiz por vocês no Egito. É por isso que eles celebravam a Páscoa. E quando que vocês vão falar? O tempo todo. Sentado na mesa, caminhando, antes de dormir, ao acordar, o tempo todo. Então o nosso culto, ele começa dentro da nossa casa. Por isso que eu disse que a família, ela tem um caráter pedagógico de Deus. Porque a nossa adoração, o nosso culto não é aqui. Aqui é só uma continuação. Continuação do quê? Do culto que começa em casa. É no relacionamento. É quando o pai ou a mãe dá um exemplo aos seus filhos de como deve se tratar com Deus, aonde Deus é a prioridade. E os filhos vão aprendendo do exemplo dos pais. Então nós temos aqui, é muito interessante, porque é na família que nós aprendemos sobre o amor. É na família que nós aprendemos sobre o perdão. É na família que nós aprendemos sobre o serviço. E isso, quando nós aprendemos essa ideia no micro, que é na família, aí nós conseguimos colocar isso na prática, no macro, que é aqui na família da fé, que é no mundo lá fora. Por exemplo, o maior exemplo de serviço que a gente tem na casa, no nosso lar, eu não sei, mas você tem algum irmão aqui quando era criança que pagava salário do pai e da mãe porque ela lavava sua roupa, ou você pagava salário do seu pai e sua mãe porque te dava banho. É constrangedor, a mulher vai cortar isso depois, mas se alguém pagava o salário, também está passando a mão. O pai e a mãe, quando você fazia o número 2, você gritava, pai, eu terminei. Aí seu pai ia lá e limpava, você pagava salário para ele. Você não fazia isso. Você não pagava salário para o seu pai e sua mãe quando eles passavam a noite inteira acordados do lado da sua cama enquanto você estava doente. Você não pagava salário para eles. Eles faziam isso por amor. Isso é servir. É fazer sem querer nada em troca. É fazer porque o outro é mais importante. Então nós temos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, esses conceitos tão importantes. Só que a gente não consegue colocar esses conceitos que aprendemos na nossa casa, na nossa prática, na prática de vida. E hoje servir ao outro é tão difícil. Eu não vou fazer isso para o cara, o que ele vai fazer em troca? Eu só vou fazer isso, mas ele tem que me pagar alguma coisa por fora. Então a casa, a família, ela é muito importante. Como nós temos uma família quase perfeita, é quando nós temos a prática do culto dentro de nossas casas. Porque quando a gente começa a viver a prática do culto, a adoração em família, o tempo todo, nós vamos aprendendo sobre o amor, sobre o perdão. A gente tem aquela consciência, olha, eu aprontei, e eu mereço apanhar. E aí quando eu não apanho, eu falo, poxa, eu fui perdoado. A gente começa a entender o perdão. E aí quando a gente consegue entender o perdão, agora eu consigo, poxa, é isso que Deus fez por mim. É isso que é o perdão. E quando Deus, Ele nos faz passar por algumas provas, porque Deus nos doutrina, e a doutrina é prova de amor, quem de nós aqui nunca tomou uma chamada do pai e da mãe? Só que quando a gente não vê, é o pai e a mãe triste porque nos deu uma chamada. Se a gente tivesse essa intenção e percebesse isso, quando Deus faz a gente passar por dificuldades, a gente vê que isso é prova de amor dele por nós. Então a família ela é importante para que nós possamos aprender na prática, no micro. Para quando nós saímos para fora, para o macro, a gente consiga colocar em prática essas práticas cristãs, do amor, do perdão. E a linguagem familiar, ela está presente em toda a Bíblia. A gente vai ver essa ideia de Deus ser pai, começa em Moisés. Deus fala com Moisés, olha Moisés, Israel é meu filho. E aí com o faraó, ele está subjugando o meu filho. E eu vou fazer isso com o filho do faraó. E aí começa então essa ideia de Deus se mostrando como pai do povo, o pai do seu povo. E
Então, desde Moisés, a gente vê esse relacionamento familiar de Deus, o Pai e os seus filhos. E aí, no Novo Testamento, em Jesus, esse relacionamento ele se estende. Porque agora em Jesus, todos nós somos irmãos. Agora, mediante o sacrifício de Cristo, eu e você, nós somos irmãos. Deus é o nosso Pai. Irmão é o seguinte: irmão briga um com o outro. Irmão bota apelido um no outro. Irmão faz umas atrapalhadas com o outro. Só que irmão ama irmão. Irmão protege irmão. Irmão cuida de irmão. E a gente aprende isso dentro da nossa casa. A gente aprende isso dentro do nosso lar. Só que a gente não consegue colocar isso em prática aqui no mapa. A gente não consegue olhar para o lado e ver irmãos. Qualquer coisinha, qualquer birrinha, a gente já coloca o bico grande e sai chutando tudo. Mas esquece que quando você era pequeno, você brigava com o seu irmão igual. E passava meia hora, depois de 3 chineladas e 2 sentadas, estava tudo resolvido. Porque o amor é maior. Então, o segredo de uma família quase perfeita é quando nós conseguimos colocar em prática aquilo que aprendemos no nosso lar, colocar aqui para fora. Então nós precisamos resgatar esse conceito de família. Nós precisamos dar atenção e valor para essa ideia de família, porque hoje o mundo ele distorceu, né? Hoje o mundo já não tem essa coisa do família. Tanto que as pessoas hoje não estão nem aí para isso. Se der, deu, está de boa. Não acreditam mais, não apostam mais nisso. Eu fico feliz quando vejo meus amigos casando. Quer dizer, mais ou menos quando eu fico para trás, mas é legal. E ver que eles acreditam no relacionamento, que eles acreditam ainda no casamento. E mais feliz ainda quando eu vejo meus amigos tendo filhos, construindo famílias. Só que se a gente não tomar cuidado, nós estamos construindo lares. Nós estamos construindo casas. E existe uma diferença muito grande entre um lar e uma casa. Porque numa casa você tem videogame. Numa casa você pode até ter piscina. Numa casa você pode até ter churrasco todo dia. Só que numa casa não tem amor. Só que numa casa não tem perdão. Uma casa não tem um abraço. Isso você só encontra dentro de um lar. Como você consegue então transformar a sua casa num lar? É quando você traz Deus, o Eterno, no centro. Agora então sua casa já não é mais casa, sua casa passa a ser um lar. E isso é importante, porque nós temos a referência de família como sendo do mundo. Então quando eu falo que Deus é meu pai, o cara fala assim: mas eu não tive pai? Como assim Deus é meu pai? Não, mas Deus perdoa. Que perdão? Eu nunca fui perdoado. Pelo contrário, só fui castigado. Deus é amor, mas que amor? Nunca recebi nenhum afeto de amor. Mas esse é o padrão do mundo. E a gente está se deixando enquadrar por dentro desse padrão do mundo. E esse não é o padrão de família de Deus. Porque a família de Deus, o conceito familiar de Deus, é quando um perdoa o outro. É quando um ama o outro. É quando um se doa pelo outro. Esse é o padrão, é isso que nós precisamos então resgatar. É isso que a gente precisa então trazer de volta. E a pergunta é: como resgatar essa referência? Como deixar de lado a referência de família do mundo e trazer novamente a referência de família através da perspectiva de Deus? E a resposta está no texto que nós lemos: culto familiar. A adoração a Deus, ela começa dentro dos nossos lares. A adoração a Deus, ela começa quando Deus ele faz o centro do nosso lar. Quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade. Quando a gente começa então a resgatar Deus e tudo que Ele é para dentro do nosso lar, então agora nós começamos a deixar o padrão do mundo de casa e transformamos a nossa casa dentro de um lar. E aí a gente vai aprender sobre o amor. E aí a gente vai aprender sobre o serviço. Então o culto familiar é importante para os pais
Porque para os pais é importante, porque não tem herança maior que um pai pode deixar para o seu filho do que ver ele nos caminhos de Deus. E para o filho é importante, porque toda ação do pai é um exemplo. Como é que o pai pode exigir algo do filho se ele faz totalmente o contrário? Então, quando a gente não é de se espantar, quando a gente lê nas cartas de Paulo, nas saudações, ele sempre fala: a igreja que está na casa de fulano de tal, a igreja que está na casa de fulano de tal. Por quê? Porque as maiores revoluções espirituais, os maiores avivamentos começaram dentro de casas. As maiores transformações começaram dentro de famílias que colocaram Deus como centro e começaram a adorar a Deus em família. E quando as famílias se reúnem e começam a orar e interceder, o Deus que criou a família, ele intervém, ele age. Então é isso que é importante. Sobre o culto familiar, não quero me estender muito, quero destacar 3 importâncias. A primeira importância: um soldado, ele não veste a armadura no campo de batalha. Eu não conheço nenhum soldado que vai para a batalha levando o seu uniforme, aí quando começa a guerra, peraí, calma aí, deixa eu colocar aqui a armadura, deixa eu acertar aqui o capacete, tá certinho. Não, o soldado, ele já vai pronto para a guerra, e ele sai pronto para a guerra de casa, porque na casa dele, ele vai ter todo o tempo do mundo para acertar o uniforme. Para a casa dele vai ter todo o tempo do mundo para ver se suas armas estão certinhas. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele nos exorta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, porque nós estamos em batalha, e é a nossa casa que é o lugar seguro para a gente fazer isso. É na nossa casa que é o lugar seguro para eu colocar meu capacete, a sandália, meu escudo, pegar minha espada. Por quê? Porque um soldado não pode ser pego desprevenido. Então, por que é importante o culto familiar? O culto familiar é importante porque é nas nossas casas, é em família, que nós nos revestimos da armadura de Deus. E agora sim, revestidos da armadura de Deus, nós podemos ir para o mundo. E lá no mundo, brilhar a luz de Cristo. E lá no mundo, combater. Segunda coisa importante é a intimidade. Quando o WhatsApp parou de funcionar, né, pela segunda vez, brasileiro é sensacional, eu tenho orgulho de ser brasileiro, porque começa as piadinhas, as melhores possíveis, né? E aí teve uma piadinha que era assim: o WhatsApp parou de funcionar. Saí do meu quarto e me espantei porque tinha gente na cozinha. Ou seja, nem sabia que tinha lá mais gente na casa dele. É engraçado, mas isso é muito preocupante, porque é verdade. As pessoas hoje já não é mais família, não é mais lar, é casa. É só o local para onde você vai para dormir. Só é o local para onde você vai para poder tomar um banho. Virou tipo aquele onde você vai só para bater o pontinho e vai embora. Quartel-general normal. Albergue noturno. É só um local, a sua casa agora se virou um lugar onde você vai, troca de roupa e sai de novo. Você não cria intimidade. Você nem sabe que tem uma mãe lá morando lá dentro. Eu conheço lá. Eu estava aqui, eu estava no seu WhatsApp. Porque as pessoas não conversam mais. Hoje um almoça no sofá, o outro almoça não sei aonde, nem almoça. As pessoas não conversam. Uma família que conversa, uma família que ora junto, uma família que estuda a palavra juntos, eles crescem juntos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se conhece. E quando a gente vai se conhecendo, nós vamos vendo como pecadores nós somos. E aí a gente não se espanta quando a gente vê que meu pai, ou sua mãe, ou seu irmão é tão pecador quanto você. Você já não fica mais, não, meu pai falou isso. Você vai falar assim: poxa, vamos orar junto, vamos resolver isso tudo, porque eu tenho as mesmas dificuldades. Vai ter que cortar o caramba 2 vezes agora. Então você vai, a família, quando cria intimidade, é uma família que ora junto, que vai se conhecendo. Então, quando você tem intimidade, quando você tem segurança, você acaba de uma maneira mais fácil abrindo o seu coração. Já não tem mais máscara. Você não tem medo de falar quem você realmente é.
Porque agora sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, já não é um desconhecido. É alguém com quem você ora junto. É alguém com quem você lê a Bíblia junto. Então o ambiente se torna um ambiente seguro, para que nós possamos ser nós mesmos, compartilhar, crescer juntos. O culto no lar é importante, porque ela é a melhor herança que um pai pode deixar para os seus filhos. Não existe nada melhor para um pai. Não existe conta mais recheada. Não existe carro mais moderno que um pai pode deixar para um filho comparado a ver seus filhos no caminho do Senhor. Porque hoje o mundo cada vez mais apresenta para os jovens, para todos, caminhos de morte. Cada dia que passa, mais um caminho que leva à morte surge. Agora, quando o pai ensina através do seu exemplo, através dentro do ambiente familiar, quem é Deus, a importância de se adorar a Deus, essa é a melhor herança. Então não existe nada melhor para um pai do que andar e ensinar os seus filhos a caminhar. E isso é uma responsabilidade dos pais, e Deus vai cobrar deles. Por isso que o versículo 7 fala: ensine teus filhos, coloque isso na cabeça dos teus filhos, que o Deus, o nosso Deus, é o único Senhor. E você tem que colocar na cabeça dos seus filhos o como você adora esse único Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você faz isso. Quando? De dia, de noite, no almoço, no café, assistindo São Paulo, todo o tempo. Porque o nosso culto é o tempo todo. Para concluir, então, o nosso desafio é termos a atitude de Josué. Josué disse sem medo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É bem verdade que hoje o nosso mundo é uma loucura de história. Ninguém mais tem tempo de fazer nada, realmente. Só que quando nós colocamos Deus no centro, quando nós reconhecemos que Deus, Ele é o nosso Senhor, o único Deus, agora a prioridade é Deus. E agora a gente faz de tudo para ter um momento com Deus e família, porque a gente vê que isso é o que importa. Essa é a prioridade. Mesmo que a gente tenha que acordar todo dia 4 horas da manhã, a único horário que a família está reunida é 4 horas da manhã. Então a gente vai fazer, porque Deus é importante, porque Deus é o centro. O único horário que dá para estar todo mundo junto é de quarta-feira, 10 horas, mas tem jogo de São Paulo. Infelizmente o jogo de São Paulo não vai ficar para depois. Temos que fazer com amor, trazer Deus para o centro. E isso é difícil, mas nós temos que fazer. Não podemos dar desculpas que está corrido. Não podemos dar desculpa que não tem tempo. Os horários não batem. Faz bater. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não fala: vai trabalhar, vai estudar, e quando voltar você arruma um tempinho para buscar a Deus. Buscai em primeiro lugar. É a prioridade. Como nós vamos ter uma família quase perfeita para abençoar outras famílias, se Deus não é a nossa prioridade? Se a prioridade é o meu trabalho, é o meu estudo, é o meu futebol, é o meu descanso, é o meu lazer, tantas outras coisas é a minha prioridade. Para isso a gente consegue tempo. Agora, para sentar com família, olha, hoje nós vamos gastar 15 minutos lendo a Bíblia. Parece que não tem. E aí então, o nosso lar, aquilo que era o propósito de Deus, vai se transformando numa casa sem referência de amor, sem referência de perdão, sem referência de serviço, sem referência de um pai. Então, muito hoje que a gente sofre por tantas coisas, é porque nós não deixamos Deus como centro da nossa casa. Porque quando Deus se torna o centro da nossa casa não é mais casa, ela se passa a ser um lar, e as coisas começam a acontecer. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, não quero falar isso para desanimar ninguém, mas as coisas vão acontecer para pior, porque Jesus diz isso: se me perseguiram, se correram atrás de mim, se me maltrataram, vão fazer isso com vocês também. Agora, se a vida de vocês está tudo bem, está tranquilo, alguma coisa está errada.
a atitude de Josué, se Josué precisou tomar uma atitude de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque era todo mundo não estava fazendo isso. Se ele tomou essa atitude é porque ele foi na contramão de toda uma geração. E ele sabia, olha, até as crianças cantam, né? Custe o que custar, haja o que houver, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que hoje a gente não serve ao Senhor? Não tem tempo? Está difícil? Se a gente não colocar Deus no centro da nossa casa, se a gente não entender que Ele é o nosso único Senhor, não existe nada além dele, se nós não começarmos a adorá-lo em espírito e em verdade, em amor, em todo entendimento, e o entendimento se dá através do estudo, é ler junto, pesquisar junto. Ah, mas Lucas, eu não tenho filho ainda, que bom. Bom que você tem tempo agora para ir treinando. Ah, Lucas, mas meus filhos já estão grandes, que bom. Que bom que você já pode estudar uma coisa mais densa. Você já pode pegar um texto mais complicado e juntos estudando. Vocês já podem orar outras coisas. Mas Lucas, meus filhos já estão casados, eu não estou em mais contato, que bom. Ore por eles. Se nós não trouxermos Deus para o centro da nossa casa, vai continuar sendo casa. E aí a transformação, ela não acontece. Vamos orar? Paizão, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu famílias para que nós pudéssemos caminhar, porque sozinhos seria muito difícil. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deu lares, e pedimos perdão porque nós estamos transformando nossos lares em casas. Senhor, como é difícil a gente deixar de lado as coisas que temos prazer e colocar como prioridade o Senhor. E pedimos ajuda para isso, porque nós queremos colocar o Senhor no centro de nossa casa, porque só assim vai se transformar em um lar. Senhor, nos torne sensíveis, ó Deus, para entender o perdão. Nos torne sensíveis, ó Deus, para entender o servir, o amar. Senhor, que a nossa família, ela possa ser uma família quase perfeita, não para nosso status, conforto ou qualquer outra coisa, mas que a nossa família, ela possa ser quase perfeita, para que juntos, como família, possamos abençoar e ser canal de bênção para outras famílias, que possamos ser usados, a nossa família, para abençoar outras famílias, porque é esse o teu propósito. Pedimos perdão porque estamos fugindo disso. Perdoa, porque o Senhor não tem sido prioridade em nossas vidas. Senhor, obrigado, porque comemoramos nesse mês o mês do lar. Obrigado porque hoje comemoramos o Dia das Mães. Obrigado, Senhor, por cada mãe. Obrigado, a Deus, porque é através de nossas mães nós temos as primeiras lições de amor e servir. Que possamos, ó Deus, ser mães também na vida de outras pessoas. Que possamos estar prontos a passar noites em claro, orando e intercedendo por aqueles que precisam. Que possamos estar dispostos a dar banho, a limpar, a cuidar, porque é isso que o Senhor fez por nós. E é isso que o Senhor espera que façamos também. Senhor, eu te peço, transforma nossas casas em lares. Transforma, Deus, aqui a igreja de Vila Linópolis num grande lar, e não só um edifício construído, Pai. Que aqui não tenham famílias, mas que aqui seja uma família que cresce no teu conhecimento, com o propósito de abençoar outras famílias. Nos usa, Pai, conforme a tua vontade. É em teu nome que eu oro agradecido por tudo. Amém.